Fala, torcedor! Bom dia para você que está chegando com a gente aqui na S1 Live. Eu estou chegando agora com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Muita coisa legal para a gente falar, muita coisa legal para a gente debater no nosso programa. E você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, porque é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. O Flamengo chegou em Orlando, Landim falou um monte de coisa, Marcos Braz foi visto em Roma, na Itália, e pode sacramentar a qualquer momento a negociação do lateral esquerdo Vina. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, SS On Live, vamos às informações. É isso, meus amigos, o Flamengo está prestes a sacramentar a negociação do Vina. O Flamengo que viajou primeiramente para a Espanha, né, onde representantes rubro-negros se encontraram com representantes do Luiz Henrique, logo depois partiram para a Itália. A gente viu algumas imagens do Marcos Braz lá na Itália, né, falando ao telefone. Se eu não me engano, foi vinculado essas imagens pelo Coluna do Fla primeiramente. E o Flamengo está lá para tentar se reunir, vai se reunir com os dirigentes da Roma para tentar sacramentar o negócio envolvendo o lateral esquerdo Vina. Mas, ao chegar lá no aeroporto, né, o presidente Rodolfo Landim, pasmem, o presidente Rodolfo Landim falou com a imprensa que lá estava presente, respondeu várias demandas e respondeu também sobre o Gabriel Barbosa. E mais uma vez ele sacramentou aí que desconhece qualquer tipo de negócio envolvendo o Gabriel e o Corinthians, que até ele, que no caso é o presidente do clube, não teria chegado nenhuma demanda em relação ao atleta. Então, mais uma vez, o presidente do Corinthians sendo desmentido agora pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Né? Enfim, eu não acredito que tenha chegado nada ali do Gabriel, e o Augusto Melo utilizou o nome do atacante rubro-negro para poder angariar votos e conseguir aí ser eleito presidente do Corinthians. A tal chamada agenda positiva. Entretanto, né, por que o presidente só está falando agora? Né? Antes das eleições lá no Corinthians, já era especulado o nome do Gabriel lá no time paulista, e nem o Braz, nem o Spindler, e muito menos o Landim falaram nada. E agora eles resolveram falar e desmentir o presidente do Corinthians, que agora já foi eleito, não tem mais para onde correr. Então ele disse sobre a situação do Gabriel, que nunca aconteceu nada, e disse também sobre as dificuldades nas negociações. Ao ser perguntado se ele está otimista com as negociações que estão envolvendo tanto o Vina quanto o Léo Ortiz e também o Luiz Henrique, ele disse que está pouco empolgado, porque ele está vendo muitas dificuldades para poder concretizar as negociações. O Luiz Henrique provavelmente deve ter subido no telhado, porque a gente já vem trazendo aqui a informação constantemente de que dificilmente o Flamengo iria conseguir sacramentar qualquer tipo de negócio com a equipe do Bet por empréstimo do atleta. O atleta que vem sendo utilizado nas últimas partidas pelo Bet. Então, se o Flamengo quisesse, ou caso o Flamengo queira contratar o Luiz Henrique, o rubro-negro vai ter que comprar de forma definitiva e valor acima de 10 milhões de euros. Eu acho difícil o Flamengo pagar esse jogador para o Luiz Henrique, que querendo ou não, vai ser um atleta que vai chegar apenas para compor elenco. Ele vem para brigar por posição, ele não vem para mudar o elenco do Flamengo de patamar. Inclusive, na minha opinião, acho que até na base a gente pode ter alguns jogadores compatíveis ao Luiz Henrique, mas o Flamengo quer o jogador, alguém lá dentro deve gostar muito do atleta, deve ter observado ele mais a fundo para trazer o Luiz Henrique, preterindo aí qualquer atleta da base. Em relação ao Vina, é o jogador que está mais próximo, né? Basta o Flamengo pagar os 10 milhões de euros. O Braz está na Itália, viajou lá para a Itália para conversar pessoalmente com os dirigentes, provavelmente não vai conseguir diminuir a bagatela de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo vai ter que pagar os 10 milhões, porque é emergencial que o Flamengo feche com o lateral esquerdo. Porque nesse momento o Flamengo só conta no seu elenco com o lateral Ayrton Lucas. Então é mais do que emergencial que o Flamengo traga o Vina, né, o lateral esquerdo Vina, que é o plano A, é o plano B, é o plano C. O Flamengo não negocia nesse momento com outro lateral esquerdo. E tem uma outra coisa. Esse momento do Marcos Braz está me remetendo muito àquele momento quando o Marcos Braz
viajou para a Europa, mais especificamente para Portugal, para poder negociar com um treinador. E lá ele viu Jorge Jesus, Vitor Pereira, dentre outros, e acabou fechando com Paulo Souza. Conhecendo o dirigente do Flamengo, conhecendo um pouco o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, eu acho que ele não volta da Europa de mãos abanando. Eu acho que se tiver que pagar os 10 milhões de euros que está sendo pedido pela Roma, ele vai pagar, porque vai ficar muito feio para os dirigentes caso eles voltem desse tour que eles estão fazendo lá na Europa sem nenhuma contratação, e principalmente essa contratação de um lateral esquerdo que é muito difícil. Foi falado também sobre o Léo Ortiz, está cada vez mais difícil, mais complicado, e os companheiros de imprensa vêm noticiando durante os últimos dias que o Flamengo pode até mesmo ter se retirado da negociação devido à dificuldade em negociar com a equipe do Red Bull. Nós trouxemos com exclusividade que o Red Bull Bragantino ficou muito aborrecido com a conduta do Flamengo em relação à negociação com o Léo Ortiz, porque todas as negociações envolvendo jogadores do Flamengo que foram adquiridos e por empréstimo pelo Bragantino, o clube foi procurado primeiro. Entretanto, nessa negociação envolvendo o Flamengo e Léo Ortiz, parece que o Flamengo procurou o jogador, se acertou com o jogador e depois foi procurar o clube, e isso teria causado algum desconforto, né, na diretoria do time de Bragança Paulista. Então, dentre os três, eu posso considerar que o Léo Ortiz é o mais distante do Flamengo nesse momento. O campeonato estadual já começou e o Flamengo deu-lhe uma goleada no Audax. Eu sei que não é jogo para a gente se iludir, não tem que se iludir, mas algumas coisas nós vimos já com muita diferença. A posição do Flamengo, o Flamengo um pouco mais firme na marcação, com uma linha um pouco mais alta, não deixando o Audax respirar. O Varela num posicionamento um pouco mais ofensivo, jogando bem, o Pedro aparecendo para o jogo, a Arrascaeta, enfim, as alterações encaixando e dando certo, e a torcida saiu lá da arena com uma expectativa de que as coisas em 2024 possam ser extremamente diferentes, Muitos me perguntam em relação ao Thiago Alcântara, né? Mais uma vez repito, o jornalista Júlio Miguel Neto trouxe a informação aí durante a semana que o Flamengo está analisando, né, o que o atleta, o que o jogador que pertence ao Liverpool pretende para o próximo, quais são os próximos passos do Thiago Alcântara na carreira. E se de repente esses próximos passos do Thiago Alcântara aí na carreira for voltar aí para o Brasil, nada impede de que ele possa jogar aí no Flamengo. Mas a informação que foi trazida pelo jornalista do canal Rubro News foi de que o Flamengo está analisando as possibilidades em relação à carreira do Thiago Alcântara, enfim, se ele vai querer ir para a Arábia, se ele vai querer fazer o pé de meia, e aí caso interesse o Flamengo e caso interesse o jogador, pode ser que seja feita uma proposta oficial para contar com o atleta. E lembrando que o atleta tem uma extensa lista de contusões e não joga desde o ano passado, desde abril, né? Desde abril do ano passado. Beleza? Eu sou o Jonas Stelma, essa é a Action Live e desejo para você uma manhã abençoada. Deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. E lembrando que você começa o dia muito bem informado comigo e você termina o dia lá às 19 horas com a Bia Zayat, trazendo com todo o seu charme e profissionalismo as últimas informações do dia, fazendo um apanhado, né, de tudo que aconteceu no dia do Clube de Regatas do Flamengo. Beleza? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, é importante pra gente. Saudação de rubro-negras. Valeu!